Bom dia, crianças. Tudo bem? Livro de matemática. Vocês vão usar a página 30 e 31 para fazer essa página aqui, a 32, tá? Eu tirei uma foto, vocês vão lá naquela foto ou lá no livro mesmo de vocês, tá bom? E vocês vão colocar primeiro aqui para mim a data. Hoje é dia 26, 2 e o 6. Coloco uma barrinha, 05, que é o mês de maio, barrinha 2020 aqui em cima. Os números que estão presentes em muitas situações do dia a dia. Por isso, precisamos conhecer os números muito bem. Nesta unidade, vamos entender, escrever e ler os números até 10. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Tia Denise tirou uma cópia lá da página 30 e 31, tá? Então, vamos lá. Converse com os colegas ou com quem estiver fazendo a tarefa com vocês e respondam as questões. Quantas crianças há na cena? E quantos gatos? Então, vocês vão lá na página 30 do livro e vocês vão contar quantas crianças tem. Quantas crianças tem? Quantos gatinhos tem? Repara que tem um gatinho em cima do banco, tá? Qual é o número, o último número do jogo? Então, tem um jogo aí, não tem uma brincadeira? Nessa brincadeira, eu quero que vocês reparem qual é o último número, tá? Que número está ao lado do 8? Então, vocês vão lá e circula o número que está do lado, tá? Tem o 8, do lado tem outro número que vem em seguida. Se chegar mais uma criança, então quantas crianças vão ficar na cena? Tá bom? Vocês podem colocar os números embaixo, tá? Ou pertinho dos balões, tá? Aqui da atividade. Vamos conversar sobre essas questões. Em que situações do dia a dia usamos os números? Cite pelo menos 2 exemplos. Aqui vocês vão conversar, tá bom? Então, quando que nós usamos os números? Nós podemos usar para quando a gente vai ao mercado, a gente vê os preços. Quando a gente vai fazer uma receita de bolo, ou uma receita de alguma coisa, a gente vai usar 1 colher, 2 colheres, meia xícara, não é? Então, nós usamos os números em várias situações, tá? Nós também vemos os números no celular para olhar as horas, o número de roupa, o número do sapato, o número do telefone. Olha quantas situações, tá bom? Você sabe ler os números que estão abaixo nessa ordem? Com o dedinho, vocês vão, por favor, ler. Não é para escrever embaixo, não, tá bom? É só para ler. Vamos lá, coloca o dedinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui tem uma dezena, ou seja, um conjuntinho de 10. Esse 7 aqui é o 7 de imprensa, é o 7 que aparece nos livros, nos jornais. Quando a gente passa para o caderno, a gente dá um cortezinho aqui, tá bom? Que profissão você conhece que usa muitos números, tá? Então, que profissão que usa-se bastante os números, né? Quem trabalha no banco, trabalha no mercado, não é? Trabalha na loja. Em qual dos vasos ao lado há mais flores? Então, vocês vão circular. Qual desses 2 vasos tem mais flor? Tá bom? Destes números aqui, vamos pintar a idade de vocês de novo? Vamos pintar a idade de vocês? Quem tem 5 anos pinta o número 5, quem tem 6 pinta o número 6, tá bom? Esta ordem aqui é a ordem crescente, ou seja,
do menor para o maior. Vamos agora para a página 33. Coloca a data, quantidades. Jogo de trilha. Quem já brincou de jogo de trilha? É um jogo de tabuleiro, tá? Que precisa de dado e um tabuleiro. Laura e Pedro estão jogando trilha. Na primeira jogada, Laura lançou o dado que ficou assim. Ó, repara que número que está em cima. Para cada ponto obtido na face de cima do dado, ela avançou uma casa na trilha. As casas pintadas na trilha indicam as casas que ela avançou. Qual é a quantidade de pontinhos que ela fez? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, ela andou 1, 2, 3 na trilha, certo? Veja agora como que ficou o dado do primeiro lançamento de Pedro. Vamos contar aqui? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4. Vocês vão pintar quantas casinhas que ele vai andar, tá? Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas na trilha. Será que a Laura andou a mesma coisa que o Pedro? Se você acha que é sim, coloca sim. Se não, é não. Repara aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. E o Pedro, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, hein? Repara. Como você percebeu se Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas? Será que vocês repararam que está faltando um aqui para ela pintar e o Pedro foi pintado? Será que é porque o número 4 é maior que o 3? Repara, tá bom? A atividade 2 na página 34. Carol fez uma fileira de caixas com carrinhos. André fez uma fileira de caixa com bolas. Ligue as caixas que têm a mesma quantidade de objetos. Então, vocês vão contar, repara, a caixinha aqui, ó. 1, 2, 3. Vocês vão ligar na caixinha que tem 3 bolas. Vamos reparar? Vamos lá com o dedinho no livro de vocês e vão encontrar a caixinha que tem 3 bolas e ligar, certo? Vocês vão fazer isso com todas as outras caixinhas. Letrinha B. Contorne a caixa com carrinhos que sobrou. Nessas caixinhas aqui, todas têm um parzinho. Todas têm a mesma quantidade. Apenas uma que não tem a caixa com a quantidade de bolinha. Tá? Então, vocês vão perceber aqui qual é a caixa que não foi ligada, que não tem para onde ligar. Desenhe na caixa ao lado a quantidade de bolas correspondente aos carrinhos de caixas que sobrou. Então, está faltando uma caixa aqui, correto? Qual é essa caixa? Quantas bolinhas eu preciso ter para eu ligar para essa caixa que está sobrando? Página 35. Representação de quantidades. Então, eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo, os pastores usavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas que eles tinham. Para cada ovelha que se afastava, o pastor colocava uma pedrinha na cesta. Quando cada ovelha retornava, ele tirava da cesta essa pedrinha. No final do dia, se sobrassem pedrinhas na cesta, era sinal que faltavam ovelhas. Quando não se sabia contar, as pessoas utilizavam coisas da natureza para poder contar. Então, eles usavam ossos e faziam marca nos ossos, gravetos ou nós em corda. Então, os povos antigos, para contar, eles utilizavam os objetos que tinham na natureza, certo? Então, para eu poder contar, ele não sabia os números. Então, ele tinha que saber o quê? Ele tinha que utilizar-se da natureza de gravetos, pedrinhas, nós em corda ou marcas em ossos para poder contar os animais que tinham, certo? Contorne as representações ao lado que identifica a quantidade de ovelhas na cena acima. Vamos contar quantas ovelhinhas esse pastor tem? Coloca o dedinho. 1, 2, 3. Pega 3 lápis aí do lado. Pegou? Vamos agora aqui a encontrar quais são os desenhos
que essas pessoas antigas, elas usavam para representar quantidades. Vocês vão circular, correto? Então, olha só, repara aqui, ó. Quantos pauzinhos tem aqui, ó? 1, 2, 3 retas. Quantos círculos tem aqui, ó? 1, 2, 3. E aqui, quantas retas? 1, 2, 3, 4. Eu quero a mesma quantidade de ovelha. E estrelinha? 1, 2, 3. Agora, crie mais uma forma de representar essa quantidade e indique a quantidade ao lado. Então, vocês vão inventar novas formas para representar o número 3, tá bom? Olha só essa atividade, números até 6. Repara aqui uma criança empinando, coloca a data, tá bom? Uma criança empinando pipa. Aqui, quantas pessoas conversando? Aqui na praia. Aqui é o número 1. Repara como que eu vou fazer o número 1. Eu vou sair daqui, deste pontinho, vou subir e descer. Não pode sair daqui de baixo, subir e descer um pouquinho, certo? Esse aqui é o número 1. O 2, ele também começa aqui, ó, do meio da linha, tá? A tia vai mostrar depois num vídeo explicando como que faz o número 2, ó. Ele sai daqui, ele dá uma voltinha lá no céu, desce pro chão, dá uma pirueta e volta. Não pode desenhar o número 2. Eu sei que tem criança que chega aqui e quer fazer isso. Não pode. 2. Vocês vão copiar o traçado. Repara, olha aqui, ó. Eu saio daqui, certo? Bato a cabeça no céu e desce, tá? Enchi a linha de 1 e enchi a linha de 2. Quantos brinquedos há em cada quadro? Escreva o número no quadradinho. Então, vocês vão contar os brinquedos e colocar no quadradinho. Quantos chocalhos tem? Colocar aqui, certo? Facinho, né? Atividade oral em grupo. Converse com os colegas e depois registre um exemplo que cada um de vocês tem em seu corpo, nessas quantidades. Por exemplo, vocês têm um ou uma? O quê? Nós temos um nariz, parte do corpo, tá? A gente já trabalhou o corpinho. Nós temos o quê? Uma boca, tá? Então, vocês vão escrever a palavrinha aqui, certo? Com a ajuda de alguém. 2. O que nós temos em pares no nosso corpo? Nós temos 2 ou 2? 2 braços, nós temos 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos, certo? Bom, essa é a atividade, tá? São as atividades de hoje do livro de matemática, tá? Qualquer dúvida, então, vocês podem pedir, certo?